Boa tarde, pontualmente 18 horas e nós vamos começar a nossa live delícia, preparada com muito carinho para nós, mamães, que queremos melhorar a qualidade de vida, que desejamos melhorar a saúde, ajudar na saúde da nossa família, dos nossos filhos. E a live de hoje é esse kit aqui que eu sou apaixonada, Kit Kids. Nosso tema de hoje, óleos essenciais e as crianças, mas eu não vou apresentar sozinha essa live. Quem vai estar comigo aqui é o Renato Fortes, ele é da nossa equipe também, líder, e para quebrar todo esse estigma de que só mamães, só mulheres que se interessam pelos óleos essenciais, que é só mamãe que quer aplicar os óleos essenciais nos filhos. O Renato tá aí para desmistificar tudo isso daí e provar que entende e muito de óleos essenciais também. Então eu espero que vocês gostem, que vocês despertem o interesse também em fazer o uso dessas ferramentas poderosas que nós temos nas mãos, que são os óleos essenciais da linha Kids. Olha que graça, Renato entrou. Olha que gracinha. Pede para entrar. Isso. Vamos lá, começar a nossa live delícia. Tô na maior expectativa. Olá, tá me ouvindo? Renato. Tô ouvindo, normal. Deixa eu ver o volume Que aqui. bom. Ai, que cenário mais lindo! Você viu? Vai fazer jus à nossa live. É. Você tá me ouvindo bem? Estou, e você? Também. É que eu tô perguntando porque eu tô fazendo uma série de coisas aqui. Eu tô transmitindo a nossa live também pelo nosso Facebook. Pelo meu Facebook, te marquei lá. Ai, Então, que nossa live vai estar lá também. muito legal. Renato, seja bem-vindo então à nossa live. Amei o seu ser. E eu tava falando aqui pro pessoal antes de você entrar. Você foi escolhido a dedo para fazer essa live comigo, pra gente desmistificar esse negócio de que é só as mães que se interessam pelos óleos essenciais, que é só mãe que se preocupa em cuidar da saúde dos filhos com os óleos essenciais. Você tá aqui para tudo isso, para falar que entende e muito bem disso e dá conta do recado. É isso aí, Milene. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Eu que me sinto honrado aí de participar das suas lives. Estou sempre como telespectador assistindo aí as suas lives de sucesso e de repente, né, eu sou convidado para participar. É uma honra para mim. E assim, eu acho que tem muita coisa mudando no cenário atual, né? Os pais, eles estão mais presentes na vida das crianças, né? Eu sei de todo o seu trabalho aí com a Doterra, então eu sei que você também você se dedica aos olhos, a levar compartilhar, né, essa maravilha aí do poder dos olhos com o maior número de pessoas. E assim, você tem suas crianças, em algum momento eu sei que você tem a ajuda do seu marido aí, então, ou seja, é o momento que ele também está próximo das crianças, né? Então, a gente hoje em dia, a gente desenvolve, eu acredito que na sociedade atual, a gente desenvolve um papel muito importante também, né? Porque há muito tempo atrás, eu acho que em outras gerações, isso era um pouco mais distante, né? Ficava mais a cargo só da mãe. Então, eu acho que isso aí é uma quebra de paradigma. A gente está, vamos dizer assim, quebrando esse paradigma, mas está mudando, está legal. E eu gosto de fazer parte. Até mesmo porque cresce rápido, né? O tempo passa rápido e daqui a pouco entra na aborrecência, daí não quer nem saber da gente, né?
fecha a porta do quarto e se esconde. E com relação ao cenário, hoje eu estou no quarto da minha filha. Como a gente vai falar de. A gente está no mês das crianças, a gente vai falar do Kit Kids, né? Olhos para criança. Então eu vou ser nada mais justo do que eu fazer essa live do quarto dela. E conta pra mim, assim, como surgiu o seu contato com óleos essenciais e quando você teve esse insight de que, meu, vale a pena investir nos óleos essenciais e quando você teve esse insight de começar a usar na sua vida? Olha, se eu isso que é muito interessante nessa história, Milene, sabe por quê? Eu não vou dizer que eu tinha um problema com a minha filha, não, toda criança tem. Bate um ventinho lá na China, as crianças já estão escorrendo o nariz aqui, né? Então, esses probleminhas sazonais, assim, né, de vira-tempo, hoje a gente tem uma amplitude térmica muito grande, né? As máximas e as mínimas do dia. De dia tá aí na casa dos 30 e poucos, à noite nos 19, 17, então essa amplitude térmica é muito grande e as crianças sofrem com isso, né? E até os adultos, imagina as crianças. Então, o que acontece? Eu estava em busca de duas coisas. Qualidade de vida, né? E uma coisa que eu pudesse fazer não só de um estilo de vida, mas como assim um trabalho mesmo. Foi onde eu comecei a estudar, vamos dizer assim, a pesquisar sobre os produtos mais naturais, você levar uma vida mais natural, né? E eu acabei me deparando com os óleos essenciais. Conheci uma gama pequena de óleos essenciais, alguns óleos básicos, por exemplo, melaleuca, o peppermint, o lavanda, né? Não eram da doTERRA. E depois eu comecei a ter esse contato mais comigo, né? Esse contato foi mais comigo e fiquei. Eu não usava muito, mas também não usava na minha filha. Aí eu descobri os olhos do Terra, descobri toda a Da doTERRA, oportunidade você de negócio da usava. doTERRA. Oi? Esse, quando você não usava os óleos da doTERRA, você também não usava na sua filha. Não, não. E eu Tá, mesmo em mim eu usava muito pouco. Muito tá. pouco. Aí foi quando. Mas eu acredito que também a marca que eu utilizava, tudo como é que eu posso dizer assim? Não que não me dava segurança, mas não me dava muita informação também, né? Então tem tudo isso. E aí foi onde eu descobri do Terra, que aquilo que eu te falei, né? Eu não estava procurando só um estilo de vida mais saudável. Eu procurava também alguma coisa, porque eu fiquei pensando, da mesma forma que eu procuro uma vida melhor, um bem-estar, né? Muitas pessoas podem estar procurando por aí. Eu vi nisso uma oportunidade. Então eu falei assim, bom, por que não juntar o útil ao agradável, né? Uma oportunidade junto com uma qualidade de vida. E aí foi onde eu encontrei do Terra, né? Conheci toda a qualidade dos olhos do Terra, que realmente muda a nossa cabeça, né? Não há nem uma volta de 180 graus, é 360 graus. Você muda, sai louco de lá. E comecei a fazer o uso dos olhos da doTERRA. Aí eu tinha esses probleminhas, né? A gente tinha esses probleminhas com a minha filha. Minha filha chama Maitê, né? Para quem tá assistindo e não conhece. A Maitê é o ventinho e tal. A parte familiar, tanto da mãe dela quanto da minha família, tem um pouquinho daquelas alergias respiratórias, rinite, sinusite. Então ela já tem, não digo, ela não é diagnosticada com rinite, com sinusite, nada. Mas como o pediatra falou, né? Futuramente ela pode até vir desenvolver isso, mas ainda não está desenvolvido. Mas isso, lógico, que contribui para aquelas efeitos sazonais ali, de mudança de tempo e tudo mais. O histórico familiar ali, o DNA, ajuda muito, né? Então ela vivia caindo nessas armadilhas aí da sazonalidade, das temperaturas e mudanças climáticas. E ali vai, né? Não só uma grana com medicamento, mas uma dose alta de produto químico sintético que você fala, meu, e eu ficava, né? Um ser desse tamanho recebendo uma carga dessa de antibiótico e tal, você fica assim meio pasmo, né? Preocupado. E assim, eu tenho
um palestrante que fala muito sobre motivação, que tem um trecho, chama Daniel Godry, tem uma palestra que ele dá, que ele fala assim, ele faz uma alusão, que muitas pessoas querem subir na vida e tudo mais, né? Aí ele entra no palco com uma escada embaixo do braço, andando com a escada para lá, falando assim, as pessoas andam querendo subir na vida e andam com a ferramenta debaixo do braço, mas não sabe como subir na vida. E eu me senti daquele jeito, quando eu deparei e comecei a olhar para os olhos e falei, meu, tá aqui as ferramentas que eu preciso para ela ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu não precisava ir buscar em nenhum lugar, estava dentro de casa, eu já utilizava, era o que eu tinha buscado até mesmo para como oportunidade de negócio, eu que não tinha me atentado. Aí, a partir do início, isso aí já era, eu comecei a usar os olhos da Terra em meados de 2018, e na hora que eu tive esse clique assim, foi final do ano, virada de ano mesmo, festas e tal. E eu falei, você quer saber? É a partir do dia 1º de janeiro, é óleo essencial na Maitê. E comecei utilizando óleos essenciais para elevar a imunidade dela e óleo para o sistema respiratório. E acabou que no 2019 a gente fechou o ano sem nenhum problema. Nenhum problema. Agora em 2020 também nós não tivemos nenhum problema. Mesmo em meio a essa pandemia e tudo mais, não tivemos nenhum problema. E no ano passado, aliás, que agora em outubro para novembro eu devo levá-la novamente, né? Eu brinco até que é a revisão anual dela, eu levo ela no pediatra e eu falei com o médico dela. Aliás, que o pediatra dela, ele não é muito favorável a medicamentos, né? Inclusive, na época que ela nasceu, eu tive alguns amigos que tiveram filhos também, meninas, né? E meninas sofrem um pouquinho com cólicas, né? E os amigos todinhos faziam um tratamento com remedinho lá e tal. A minha não, ele falava assim, pega no colo, dá bastante amor que passa. Porque ele não era muito a favor de medicamento. Então, quando eu falei para ele, ó, esse ano todo foi tranquilo, porque às vezes a gente tinha que fazer umas correrias fora de hora tal, levar às vezes em pronto atendimento, mas depois ligava para ele avisando, levamos um pronto atendimento, foi passado tais medicamentos. Ele dava um ok, sem problema nenhum. E o que acontece? Nesse ano todo, eu, na revisão, vamos dizer assim, dela, eu falei, olha, graças a Deus não aconteceu nada, foi tudo bem, mas eu estou usando isso aqui, mostrei os óleos, ó, estou usando esse óleo essencial para elevar, manter a imunidade dela sempre alta, e esse outro olhinho aqui, uma vez ou outra eu estou passando ali nela, porque é para questões respiratórias, né? Ele falou assim, continue com os olhos. Olha que belezinha. Então, e isso é muito importante, né? Quando você tenta Esse justamente apoio. trazer esse tratamento alternativo, vamos dizer assim, né? Que é praticamente um suplemento, os óleos essenciais, e o médico abraça. Então, isso é muito importante. E ele falou isso e a gente continuou. E agora aí já está mais um ano, graças a Deus, sem problema nenhum. Só colhendo bons frutos disso, né? Isso que Sim. você falou é bem importante. Quando eu comecei a fazer o uso também dos óleos essenciais nas minhas filhas, eu tive, principalmente agora, durante a pandemia, né? Eu tive algumas intercorrências que eu tive que agir prontamente, assim, não dava tempo. E eu também não queria levar para o hospital e também não queria medicar. E aí eu segui o meu instinto de mãe mesmo, fiz as minhas pesquisas rapidinho de protocolo, alguma coisa, apliquei e isso que é engraçado, né? Porque a gente faz o uso dos óleos essenciais na família toda, não só nas minhas filhas. Começa por mim, meu esposo. E teve uma ocasião que eu fiquei bem, que me chocou muito, assim, que eu acho que a minha filha, de tanto usar, higienizar as mãos, criou uma sensibilização na mão dela. E ela estava lavando as mãos e ela começou a reclamar de dor nas mãos. E ela falou, mãe, minha mão. E tava um dia muito frio. E aí, o que que eu pensei? Tá muito frio, a água deve estar muito gelada. Sabe quando dói a mão de tão gelada que tá a água? Aí eu falei pra ela, seca bem a mão, filha, que vai melhorar. Aí ela secou, falou, mãe, mas tá doendo. Ainda brinquei com ela, pega o secador e taca na mão aí que vai resolver tudo. Aí ela falou, aí ela veio com uma cara assim, mãe, tá doendo muito. Uhum. Quando eu olhei a mão dela, tava muito inchada, mas assim, muito inchada. E toda com umas placas vermelhas, assim.
Eu olhei aquilo, tentei fazer aquela cara blasé, né? Assim, para não assustar também a criança. E falei, ok, o que que tá acontecendo? O que que eu faço? Não quero correr para o hospital. E a mão dela super inchando. E na hora, o que veio na minha mente? Flum. O que que é o flum, né? É o que a gente chama de bomba flum. São os 5 óleos que cobrem já um amplo espectro, assim, das maiores necessidades, que é o frankincense, o lemon, o orégano, o onguarda e melaleuca. E por um acaso, não, eu não tinha ele pronto ainda, mas olha assim, o equilíbrio que o óleo essencial nos traz. Então, isso eu já acho que é legal a gente pontuar. Eu sou uma pessoa, eu sou assim, bem preocupada assim, com as minhas filhas. Quando acontece alguma coisa, normalmente eu já sou de reagir muito rápido, sabe? Eu sou assim, meio que minha cabeça é a mil, assim. Naquele momento, eu tive a sanidade, a serenidade de pensar o que que eu vou fazer. Flum. De pegar o celular, tirar foto da mão da minha filha. Então, em momento de desespero, eu consegui. Tirei a foto, falei, eu vou mandar para pediatra. Preparei, fiz a sinergia do Flum. Eu tinha lá um vidrinho conta-gotas, âmbar tal. Preparei a sinergia do Flum e comecei a passar nas mãos dela e massagear bastante. Em questão de minutos, assim, coisa de 10 a 15 minutos, passando, aplicando várias vezes, parou de doer. Ela já não estava mais reclamando de dor. E parou de inchar. E aos poucos, aquelas placas vermelhas foram sumindo. E aí eu registrei isso depois, quando eu percebi que a mão dela melhorou. Ficou um pouco inchadinha. Quanto tempo depois? Em questão que melhorou assim, ficou inchadinha, mas que sumiu aquelas placas em torno de meia hora, 35 minutos no máximo. Tirei foto e falei para a pediatra, doutora, aconteceu isso, isso, isso. E eu já tinha comentado com ela por alto que eu estava fazendo uso de óleos essenciais. Era muito recente, assim, foi muito no meu começo. E aí eu falei, olha, a única coisa que me ocorreu ou era dar um antialérgico para ela ou fazer isso. Eu arrisquei primeiro fazer isso, segui meu coração e fiz isso. E agora, o que que a senhora me orienta? Porque essa minha pediatra é homeopata. E aí eu falei para ela, o que que a senhora me orienta? Eu preciso de algum remédio homeopático ou não? Nós vamos ter que correr para uma alopatia mesmo? O que que a senhora acha que eu devo fazer? Aí ela falou, nada. Continua fazendo o que você está fazendo porque está dando resultado. E aquilo foi tão gratificante, na hora até eu me espantei, assim. Ela falou, se acontecer de novo, vamos seguir observando. Mas assim, o fato é que aconteceu depois umas 2 vezes, depois ela tomou banho, então na água era uma questão de sensibilização mesmo, conforme ela tinha contato com o sabonete, tanto que agora só pode usar glicerina. Então foi uma questão de sensibilização. Mas aconteceu mais 2 vezes depois disso, mas já num grau muito mais leve. E depois não aconteceu mais. E desde então, tudo aquilo que eu precisei aplicar os óleos essenciais nas minhas filhas, na mais nova também, sempre reportando à doutora, e em qualquer momento ela teve algum tipo de objeção. Pelo contrário, ela incentiva, porque ela viu, né? Das outras vezes que eu também precisei mandar, ela viu que deu resultado. Então, isso é muito legal, assim, não é que a gente vai deixar de ir ao médico ou a gente tem todas as soluções, não. O importante é você ter um incentivo de um profissional. Milene, quando você começou agora a falar isso, eu dei uma virada aqui, porque eu tô com o meu computador aqui. A gente costuma fazer, as pessoas, né, a gente que trabalha hoje em dia com óleos, né, com doTERRA, as pessoas que passam a fazer parte da nossa equipe, que a gente dá todo o suporte, apoio, a gente faz a consulta de bem-estar, né? Que a gente faz, porque a ideia da doTERRA, é bom que as pessoas também saibam, que a doTERRA não quer simplesmente vender kit, vender óleo. Não. Ela quer fazer com que você mude a sua vida. Mude a sua vida, o seu estilo de vida para que você tenha uma vida mais saudável, para que você dependa cada vez menos de medicamentos alopáticos. Né? Uma coisa que a gente costuma muito alertar
é sobre... Como é que eu ia falar? Sobre a causa raiz, tratar a causa raiz, ou simplesmente os sintomas, né? Que a gente costuma dizer. As farmácias estão crescendo de forma muito voraz aí nas cidades, né? Nos nossos bairros, nas nossas cidades. Se você está numa pequena cidade, você pode ver que na sua cidade deve ter crescido o número de farmácias. Se Muito. estiver numa cidade grande ou média, no seu bairro ali, na sua região, cresceu muito. E a gente não está mais saudável. E nessa consulta de bem-estar, onde a gente faz com as pessoas, né, para a gente querer mudar não, né, propor essa mudança de estilo de vida, Propor. uma dos itens lá é o cuidado médico proativo. O que é isso? É justamente você trabalhar junto com o seu médico, não é deixar de ir no médico, é você ir ao médico, mas sempre você fazendo, né, aqueles check-ups e tudo mais, e você expondo o uso, levando, compartilhando com o médico isso que você está fazendo de uso dos olhos. Então, e lógico, para a gente que faz o uso, quando a gente tem esse feedback positivo do médico, é maravilhoso, né? Porque a gente tem médico que realmente é um pouco mais resistente, prefere mais os medicamentos sintéticos, então é Quando complicado, sai né? da zona de conforto deles, é uma novidade, eles não sabem do que se trata, eles também não vão ficar arriscando, né? E, e isso é uma coisa que a gente também sempre orienta, né, Renato? Quando já existe uma doença pré-existente, já existe um tratamento em curso, em nenhum momento a gente vai falar, olha, então para aí que você vai substituir, isso aqui é uma maravilha, vai ser solução de todos os seus problemas. Não. Os óleos essenciais, eles entram porque eles têm fins terapêuticos, né? E eles vão dar suporte para aquele tratamento que já vem sendo feito, para aquela, né, orientação médica que já foi dada, vai dar suporte e vai ajudar a dar resultados muito interessantes, muito eficazes. O que a Com Priscila certeza. está escrevendo aqui, ó? Meu pequeno está bem melhor com óleos essenciais. Poucos dias de crises diminuíram. Ele tem autismo. Viu só? É. Então, os olhos eles têm um poder muito grande porque assim, quando a gente pega o autismo, muitas crianças que são diagnosticadas com autismo, muitas vezes os tratamentos ficam muito focados na parte neurológica, né? E existem vários outros aspectos que a gente tem que tratar do autista, né? Não só no autista, na gente mesmo, a parte emocional, a gente não dá muita bola pro nosso emocional, né? Então, a gente tem toda a parte emocional que os olhos, não vamos dizer tratam, né? Eles dão um suporte É a muito bom, saúde né? emocional, né? Saúde emocional. Que é interessante, né, Renato? Se a gente pegar aí, sei lá, 20 anos atrás, a gente só falava de saúde física. Toda a atenção era voltada para a saúde física. Aí, de um tempo para cá, a gente está falando de saúde física e saúde mental. Então, está observando a importância de você também, né, tratar a mente. E hoje, qual que é o discurso hoje mais moderno, né? Que você tem que olhar para a saúde física, olhar para a saúde mental, mas você tem que cuidar muito bem da sua saúde emocional, porque é ela que vai estar completamente atrelada à, à sua saúde física e mental, né? Como ela é importante aí, como gatilhos, por exemplo, ou até mesmo como para trazer o equilíbrio da parte física e mental. Então, isso que é muito legal, que a doTERRA nos proporciona isso. Ela dá essa ferramenta nas nossas mãos, que é trabalhar a saúde nos três âmbitos: física, mental e emocional. Inclusive, né, a gente já tem estudos de que alguns já estão estudando o que a saúde emocional, a depressão especificamente, pode afetar ou pode desencadear, né, que nem você falou em gatilho, um câncer, por exemplo. Né? Pode desenvolver ali, desencadear um câncer. Então, assim, está sendo muito estudada a saúde emocional e realmente ela faz toda a diferença ali na hora da gente também dar uma atenção, não só como você disse para a saúde física, mas a saúde emocional também. Vai dar uma grande diferença ali no final das contas, né? Você acaba tendo um saldo muito positivo quando você também dá atenção para a saúde emocional. Agora, você não acha que as nossas crianças são muito privilegiadas?
por terem pais e mães tão sábios em começar desde pequeno, já inserir essa questão dos óleos essenciais na vida delas. Você não acha que nossos filhos são muito privilegiados por terem acesso a esses óleos essenciais? E eu acredito piamente que, assim, as minhas filhas são pequenas. Uma tem 5 anos, a outra 1 ano e 9 meses. Mas eu sei o que eu tô plantando e o que eu imagino que eu vou colher muitos bons frutos disso por estar já fazendo uso dos óleos essenciais na vida delas. Você não acha que nossos filhos são muito felizes por ter pais tão sábios assim? Modéstia à parte, né, Renato? Isso que modéstia à parte, né? São privilegiados, né? Porque o que acontece? Esse estilo de vida, ele vai nos proporcionar, ele não vai proporcionar, ele vai contribuir para a longevidade, né? Então, mas Renato, tem muito a ver. Eu conheço gente que levou uma vida aí bem desregrada e foi até 90. Tem. Vamos dizer assim, o DNA da pessoa ali, né, ajudou bastante, mas no geral, quando a gente pega aí a população em si, a grande massa, a diferença aí de você utilizar produtos naturais, você ter um estilo de vida mais saudável, né, faz toda a diferença. Lá na frente, a pessoa vai colher os frutos, com certeza. E lógico, no mundo caótico e hoje em dia de alimento industrializado, que a gente não sabe o que vem dentro, e nem mesmo a indústria, tá? Não é porque às vezes as pessoas pegam o nosso vídeo e falam, fica apontando o dedo. Não quer dizer que o alimento industrializado, a pessoa sabe que vai dar um mal, ela está fazendo de propósito, não. Tem muitos produtos sintéticos em alimentos, que nem mesmo a indústria tem certeza de que aquilo faz mal pra gente, né? Então, e tudo isso, se a gente puder evitar, é melhor. Você entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, mas antigamente as pessoas eram mais saudáveis, não tinha tantas doenças bobas que a gente diz, assim, uma simples anemia e tal. Mas o alimento, ele era o que a gente chama hoje de orgânico, né? É. Então, o que hoje a gente chama de orgânico, e que é mais difícil encontrar, é mais caro, antigamente era o comum, era o normal, né? Então, assim, tudo isso vai mudando. Então, hoje em dia, diante desse cenário todo, a gente proporcionar isso para os nossos filhos, com certeza eles são E privilegiados. deixar, né, para eles. E legado. E por falar nisso, em legado, a do Terra, com toda a maestria que ela tem, né, de pensar na humanidade como um todo da melhor forma possível, pensou nas crianças, não deixaria as crianças aí também de fora desse movimento do bem e lançou esse kit maravilhoso que nós vamos falar sobre ele hoje, que é o Kit Kids. Você pode adquirir esse kit. Olha, já vem nesse estojo. Aí eles vêm com um mosquetão que você pode pendurar nas mochilas. E ele avulso também, né? Se você quiser comprar somente um óleozinho aí avulso para fazer um teste, também pode. Quando você compra o kit, você tem aqui essa questão do mosquetão e esse estojinho lindo aqui. Tem até um compartimento dentro, ó, para você guardar coisa também. Você pode, ele tem uma presilha que você faz assim, ó, e aí ele fica preso e você deixa ele apoiado e ele serve assim também como um suporte. Ele é todo cheio das fofuchas aqui, das fofuras. Vamos falar dele, então? Eu só queria fazer uma recomendação. Diga. Nesse período de pandemia, que a gente está de máscara, coloca 1, 2, 3, 4, 5 máscaras antes de você usar, porque o cheiro deles é apaixonante. E eu, principalmente, uso essas aqui até como perfuminho, assim, ó. É, Esse é o Tinker. é. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. E não é Então, que é um kit kids, não quer dizer que ele é menos eficiente para adultos. Nós adultos podemos usar tranquilamente. A questão é que óleos essenciais do Terra, na versão concentrada, por exemplo, aqui,
Eles são bem concentrados. E quando a gente fala de crianças e idosos, peles sensíveis, os óleos essenciais precisam ser diluídos em óleos carreadores. E esta versão do Kit Kids, como ele foi pensado para peles de crianças, são peles sensíveis, eles já vêm diluídos, prontos para uso. Então, nós adultos podemos usar e vamos colher dos mesmos benefícios, não é menos eficaz só porque é para aqui. Sim, e vale salientar outra coisa também, né, Milene? Que assim, o que que acontece? O Rescue, que esse óleo aqui, Uhum. isso é uma coisa muito bacana de a gente ver, ó. Vocês estão vendo que tem o desenho de um corpinho aqui, ó. Não sei se consegue focar. Tem. Então, cada óleo tem. Esse aqui que eu mostrei tem o corpinho, esse aqui tem o cérebro, que é mais, né? Aqui, ó, tem o cérebro. E esse tem o coraçãozinho, que é pro emocional. Então, o que que acontece? Esse que eu estava citando, o Rescue, ele é bom assim para... A gente tem um óleo chamado um mix de óleos essenciais, chamado Deep Blue, né? Só que, como a Milene disse, os óleos em si, os puros, mesmo que eles sejam um mix, eles são mais, não digo fortes, né? Mas assim, o Rescue é o equivalente ao Deep Blue, vamos assim, uma versão infantil. Até os óleos que tem aqui dentro, eles são similares, eles não são os mesmos, mas eles são óleos assim mais suaves. Então eles não vão dar tanto a probabilidade de dar uma irritação, como você falou, né, sobre em relação à carga dos óleos e tudo mais, é bem menor, porque eles são equivalentes, né, mas eles são óleos mais suaves. Mas Eles dá têm para, o mesmo né? e cai no lance de serem diluídos em óleo de coco, então já fica 100%. Mas é aquilo que você disse, nem por isso eles não deixam de ser eficazes, até mesmo para adultos, né? Eu gosto de utilizar também. E tem até uma pergunta aqui, ó. Bebês podem usar? Sim, podem usar. Quando o bebê é muito novinho, o uso aromático é o mais indicado. E assim, uma gotinha no difusor, bem suave. A partir já de aí de 9 meses, mais ou menos, você pode fazer o uso tópico, mas numa super diluição, assim, na diluição apropriada para aquele tipo de pele. E sempre testando no antebraço um pouquinho para ver se realmente não vai causar nenhuma sensibilização. Mas o uso aromático é sempre seguro para os bebês também. E o Kit Kids, apesar dele chamar Kit Kids, eles serem para crianças, se você pegar uma criança de 8 meses, um ano, eu recomendo você fazer uma diluição de 50%. Sim. Tá? Eu já fiz isso com acompanhamento de aromaterapeuta certinho e foi um sucesso muito grande. Até bom a gente expor, né? Eu tenho uma cliente que ela tem um filho menino, um menininho, e ele estava tendo muito probleminha assim de sapinho, tá? Então é muito sapinho e aquilo ali era proveniente de uma imunidade baixa. Ele fazia todo um tratamento ali com o pediatra e não resolvia, não resolvia. E, lógico, às vezes eu estou compartilhando aí o uso do óleo aqui e tal. Essa moça que é amiga minha, ela perguntou, Renato, eu tô com um problema assim, 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 você acha que pode ajudar? Né? Expôs todo o caso, desse lance do sapinho e tudo mais. Eu falei assim, olha, há uma grande chance, né? Só que o problema é que ele tinha 10 meses, ele não tinha ainda 2 anos, 3 anos, ele era pequeno. Então o que que aconteceu? Ela pegou só o Stronger, que você vai comentar, né, daqui a pouco sobre ele, que é o mix da imunidade. O que que a gente fez? Como ele era muito pequenininho, eu diluí 50%. Peguei um outro frasco de 10 ml de Rolon, coloquei, virei a metade do óleo e completei os dois com óleo de coco fracionado. Então, isso, esse mesmo. É bom a gente ter alguns em casa para essas diluições. Aí eu fiz para ela, na verdade, rendeu o dobro, né? Que ela comprou um de 10 ml e ficou com 20 ml. E só sei que acho que umas 2 semanas e meia, 3, os probleminhas deles sumiu. Ele falou, olha, maravilha. E foi o que ela falou. Ela acabava pagando muito mais, gastando muito mais dinheiro com o medicamento. Porque era uma coisa que não ia embora. Não ia embora. Ficar aquela baixa imunidade ali sempre dando problema. E então resolveu o problema dela. É. E só respondendo aqui, tem algum para dermatite atópica em criança?
É esse Flum mesmo, que a gente falou até agora há pouco, o frankincense. Só que aí, no lugar do lemon, eu colocaria o lavanda, que foi o que eu fiz para minha filha. Frankincense, lavanda, on guard, melaleuca e muito cheirinho de orégano, porque ele é um óleo extrema, acho que é o mais concentrado que tem na doTERRA. Ele é dermocáustico até. Um cheirinho do orégano. É, o que que é cheirinho? É você embebedar um palito de dente e misturar, pôr o palito de dente e misturar assim na sinergia. E foi o que eu usei e nas minhas filhas, nesse caso, que depois a minha filha mais nova teve uma dermatite nas costas inteira, foi o que eu usei e resolveu. Vamos falar dos olhinhos? Vamos lá? Vamos começar? Então fala, o que que você quer? Começa você, vamos lá. A gente preparou um material bem legal, né, Renata? Vou Muito. começar a falar do Tinker, tá? Esse óleo que eu, pessoalmente, gosto de usar como perfume, tá? Como eu disse, né, lá no comecinho tem o desenho aqui, ó, do cérebro, né? Não sei se dá para ver aqui, ó, o desenho do Uhum. cérebro. Porque o Tinker é o mix da atenção, tá? Ele é o mix da atenção. Então ele é bom para a mente, né? Ele é um óleo que é bom para a mente. Para que mais que ele pode trabalhar? Vamos lá, quais os pontos que você pode, em que situações pode ser utilizado? Para a criança permanecer no foco. Então, aquelas crianças distraídas. Quando a gente fala crianças distraídas, muitas vezes não é só bebê, né? Bebê que eu falo assim, crianças bem pequenas, 3, 4, 5 anos, não. Crianças de 7, 8, 9 anos aí que estão na escola e tal. Agora, com esse momento de pandemia, as crianças estão fazendo aula em casa. Então, em casa você acaba tendo mais distrações. Então, acaba sendo muito importante. Então, é um óleo que vai fazer a criança ficar mais centrada, vai, né, permanecer no foco ali, vai dar clareza, vai fazer com que ela fique em alerta. Então, ela é muito bom para isso. Foco, para estudo, para concentração. E ajuda bastante também nessa parte de reter conhecimento. Então, quando você quer fazer com que a criança fique ali atenta ali na aula online, por exemplo, né? E a gente está falando em aula online porque é o nosso cenário atual. Mas, como a gente disse, Tá o indo olhinho, das crianças, né? Porque é uma o olhinho condição totalmente diferente. mas assim, é o cenário nosso hoje. Mas voltando ao novo normal, tá aqui o mosquetão, É. criança pendura na mochila, ela vai saber utilizar, né? E pode levar para a escola, possa lá, compartilha com um amiguinho, também é muito interessante a gente sempre, né, falar que explicar o compartilhamento, porque a gente está levando saúde, bem-estar, então isso é sempre bom a gente também fazer com que o Kit Kits faz isso, né? A gente consegue mostrar, porque a criança fica vendo a gente ali, fazer uso dos nossos olhos, eles acabam perguntando por quê. Minha filha pergunta muito, isso faz bem para quê? Faz bem para cá. Então, assim, Eles ela amam, adorou, ela tem um. Oi? eles amam, né? Sim, e assim, ela adorou ter um kit dela, né? Nossa, você achou. Então, as crianças acabam falando, pô, tem que passar não sei o quê, tem que passar não É, sei o quê. é Então, um bolinho. isso, o meu olhinho. E assim, né, Milene, vai para a escola, a gente pode também botar essa, não digo conhecimento, mas exercitando esse negócio de a pessoa compartilhar o bem-estar, compartilhar o que é bom, né? Educar, Então, isso né? é muito bom. Educar em relação a isso. Agora, onde pode ser aplicado? Você pode aplicar na testa, tá? Tomar cuidado com o olho, mas pode aplicar na testa, aqui um pouquinho nas têmporas também, atrás das orelhas, no pulso, pode aplicar no pulso. Então, são locais bacana para serem utilizados o Tinker, que é o mix da atenção. Ele é muito bom para as crianças que têm o déficit de atenção, né? Hiperatividade. É lógico que quando a gente fala em hiperatividade, você vai comentar sobre outros olhos, por exemplo, o Calmer, né? Acho que tem o Study, que é bem equivalente ao Balance também. Então, assim, o interessante do Kit Kids, que a gente vai falar, são 6 óleos, o kit é composto por 6 óleos. Eu vou comentar uns 3 óleos aqui, a Milene vai comentar mais uns 3. E assim,
eles são sempre bons, às vezes, utilizando mais de um. Ah, mas eu posso comprar só um e utilizar só o Thinker, que é o da atenção, o mix? Pode sim. Mas, por exemplo, para hiperatividade, né, e déficit de atenção, daí você já pode, como a criança é hiperativa, você já pode colocar um calmer junto. Então, E você já fazendo essa associação, né? Então, basicamente, o Thinker é esse. Não sei se você sabe a composição dele, eu não sei a composição de todos. Mas esse aqui eu sei que tem vetiver, tem peppermint, alecrim, clementina, eles são diluídos em óleo de coco fracionado, como você já disse. Então isso acaba sendo muito bom. Você quer falar um ou quer que eu continue falando os outros? depois fala. O Rescue. Curiosa para saber o que você separou aí. Esse Rescue. aqui, ó, Rescue. Tem um corpinho, vocês estão vendo aqui ó, que tem o desenho de um corpinho. Então, ele é o mix do conforto, né? Para ser utilizado no corpo. Ele, como eu comentei agora há pouco, seria equivalente ao nosso Deep Blue, né? Por exemplo, só que óleos mais suaves, justamente, não menos eficazes, só mais suaves, né? Para a gente utilizar aí nas crianças. Então, assim, ele é bom para quê? Como o Deep Blue, por exemplo? Sim, para dores. Mas eles são focados, por exemplo, dores musculares, como o Deep Blue, e dores do crescimento, né? Porque as crianças, algumas crianças aí acabam sofrendo com as dores do crescimento. E criança é sinônimo de correr, pular, brincar, cair, machucar, bater, né? Então, deu um tombo, levou um tombo, deu uma batida em algum lugar, esse é o melhor. O Rescue é melhor para fazer isso. Mas ele não é só bom para você no momento da batida, no momento que machucou, deu tombo. Não. Ele é bom também para fazer, como eu falei, é o mix do conforto. É bom para você fazer, por exemplo, uma massagenzinha na criança, no dia que ela está mais tensa, que você sente que ela está mais tensa, ou que ela foi para a escolinha e teve lá atividade física, né? Seja educação física, o balé, o judô, tal, também é muito bom fazer uma massagenzinha às vezes nas pernas. Tem os meninos aí que vão para o futebol, as meninas que vão para a dança, para o balé. Então, é bom a gente fazer esse tipo de coisa, até mesmo para a gente, entre aspas, tratar a musculatura da criança, né? Porque além da gente estar relaxando a, a parte muscular, né? Porque é aquela tensão que a gente tem, que nós adultos temos, a gente sabe como é que é, né? Então a criança também tem essa tensão na musculatura dela. E esse é um óleo espetacular para isso. Onde aplicar? Nas pernas, nos pés, nas costas, né? Após ele correr, aqui eu falei, após correr, pular, fazer bastante exercício físico, é sempre bom a gente utilizar ele. E lógico, onde mais? No local das contusões, das batidas, do tombo e tal, vai lá e aplica ele. Ele é excelente para esse tipo de coisa. O Rescue eu não sei qual a composição dele, mas posso procurar ver. Você conhece a composição dele? Não, de cabeça eu não sei. Eu também não tô com o livro que a gente consulta aqui. Mas depois a É, eu gente também. deixar escrito na descrição, nos comentários da live, a gente pode deixar escrito. Isso, ele tem copaíba, tem lavanda, tem a menta verde, a spearmint. Então, alguns eu consegui ver aqui. É muito Mas, ótimo a gente conseguir é, saber. lembrar de cabeça, né? É, E assim, um outro óleo que eu reservei aqui para eu falar é o Mix da Coragem. Olha o desenho. Ray. É um coraçãozinho, Brave. Ele cuida, a gente vai tratar, vamos dizer assim, as emoções. Por isso o coraçãozinho, né? Então, é o Mix da Coragem. Em que momento pode ser utilizado este óleo? Em situações que são situações novas para a criança, né? Então, a criança muitas vezes se depara aí com algumas situações que para ela é novidade. Isso pode, né, dar aquela retraída. Então, ela precisa de um pouco de coragem. Então, esse é um óleo muito bom para isso. Mas que momento especificamente, Renato? Crianças, às vezes, quando mudam de escola, né? Tá muito ligada ali aos amiguinhos da escola antiga, vai para uma escola nova, amiguinhos diferentes. Aí é o que ela precisa? Coragem, né? Então, isso vai dar essa motivação
para a criança, vai dar mais autoestima, mais confiança para a criança. Então, isso é muito bom. Escola, mudança de cidade também, tudo que vai causar Vai, esse desconforto, essa insegurança, né? às vezes a gente está morando num condomínio que não tem muitos brinquedos, vamos dizer assim, quadra, piscina, um monte de coisa. Então a gente quer melhorar, né? Quer ir para um outro melhor. Só que os amiguinhos das crianças, por mais que não tenha muita recreação ali, os amiguinhos estão todos ali, né? Na hora que você muda de condomínio, não vai junto. A criança sofre, parece que não, mas a criança sofre com isso aí. Então ele é muito importante nessa transição. Mudança, que nem você falou, né? Mudança de bairro, de cidade, de escola. Tudo isso é uma forma de ajudar ela a vencer esses medos nessas situações. Então, durante essas transições, é muito bacana. Agora, parece besteira, mas ele é muito bom também naqueles momentos. Principalmente a gente, eu não sei especificamente a idade da sua, minha, que está indo para 5 anos, vai estar começando, às vezes, desenvolver, mas às vezes não fala muito. Até que está tranquilo por enquanto. Mas os medos, medo de escuro, medo da noite, alguns barulhos. Então, esse é um mix muito bacana de ser utilizado. Como a gente disse, ele é para as emoções, por isso o coraçãozinho aqui, ó. Então, É verdade, aplicar. Oi? é verdade. Você falou uma coisa, depois eu vou comentar, mas é verdade. Então, onde aplicar? Coração, né? Na testa também, na barriga, nos pés também, na sola dos pés pode ser aplicado. Deixa eu ver se eu consigo. Se você quiser comentar, eu vou ver se eu consigo. A minha tá começando a entrar nessa fase do medo. Então, às vezes ela acorda de madrugada, mãe, eu escutei um barulho, eu tô com medo, assim, assim, eu vi uma sombra, sabe? É, É bem típico da fase. E assim, eu não tinha lembrado desse olhinho para passar nela. Aí eu fico com ela, acalento, faço dormir de novo. Ela volta a dormir normalmente. Não é medo que chega a atrapalhar sono, nada. Mas é verdade, você falou disso, eu tinha esquecido desse detalhe, bem lembrado. Eu já vou deixar ele pronto aqui para as noites de sono dela. E a Aida, ela colocou aqui, ó, Rescue, lavanda, hortelã-pimenta, copaíba e xantoxilum. olha, Xantoxilon. Não ia lembrar disso daí, não. É, porque inclusive é um óleo que a gente não tem para vender avulso, porque a linha Kids Não. tem particularidade. Alguns óleos são usados exclusivamente na linha Kids e a gente não encontra para comprar avulso, né, para compor. Se eu não me engano, todos os mix sempre tem pelo menos um óleo que não é vendido. É, que é exclusivo. Isso. Bom, e posso, você terminou sua parte? Vai Eu ainda vou complementar? falar sobre o brief, mas vamos falar primeiro sobre Fala. os. Tá, Você tá quer bom. falar primeiro sobre os kids, depois eu falo? Agora, só recapitulando, então, o Thinker, ele é o mix da Thinker. atenção, bom para TDAH, TDAH, né? Foco, concentração, hiperatividade, clareza mental, pensamento acelerado. Lembrando que é sempre bom, né, para esses tipos de coisa, quando é mais pensamento acelerado, hiperatividade, é sempre bom a gente associar com o Calmer, que a Milene vai falar. A gente tem o mix da coragem, Brain. medo, motivação, nervosismo, encorajamento. Vamos ver outro aqui, que é o Rescue para contusões, dor de cabeça, dores musculares, dores do crescimento. Esses olhinhos são perfeitos para isso. E por falar soninho, né, antes de dormir, os medos antes de dormir, então já vou pegar o gancho aqui do Calmer. É um olhinho que eu uso nas minhas duas antes de dormir. Tem ajudado muito. A minha mais velha não tem muito problema com sono, não. Ela sempre foi de dormir bem, mas ela relaxa. Ela percebe diferença. Ela fala que ela acorda mais relaxada, ela fala. E a minha bebê, não, a minha bebê, ela vinha acordando diversas vezes à noite. Depois que eu comecei a fazer o uso do Calmer, ela acorda no máximo uma vez de madrugada. Quando acorda, se não é só no dia seguinte. Eu, assim,
Começou a querer acabar, já tô encomendando mais dois. Não pode faltar mais em casa esse daqui. E o Calmer, ele é equivalente ao Serenity, que é na versão tradicional, convencional, concentrada. E o Serenity ele também é um mix de óleos essenciais que trabalha nessa questão né, ele fala Serenity, é serenidade, ele dá a serenidade, né? Atribui. Então, o Calmer ele é calmante, relaxante, é indicado para crianças que têm problemas com o sono, crianças inquietas, crianças estressadas, crianças que são muito temperamentais ou que estão temperamentais, né? Porque quando faz uso do Calmer, essas crianças passam a ter sentimento de paz, de calmaria. Esse óleo, ele trabalha nessa parte emocional, né? De trazer paz. Trazer que a criança sinta mesmo o sentimento de paz, de calmaria. E onde que Posso você vai fazer um aplicar? comentário? Então, a gente que está bastante envolvido com óleos, muitas vezes as pessoas, né, vamos falar um pouquinho, só fazendo uma associação, né? Quando a gente comenta do lavanda e do serenity, às vezes as pessoas costumam dizer para gente, não, mas eu durmo 8 horas por noite. E cai nisso que você falou, mas às vezes a pessoa dorme, mas o sono não é de qualidade. Então a gente tem que lembrar que para outro dia a gente ter um dia bacana, né? E a criança é a mesma coisa. Tem dia que a criança acorda irritada. Então você já sabe que ela provavelmente não teve uma noite tão boa de sono, né? E sem contar que como a gente buscou muito aí, quando eu falo a gente, é a humanidade, né? Buscou tanto aí a tão sonhada imunidade, né? Nesses momentos agora que a gente passou, o sono é parte, é peça fundamental e importante para se construir uma boa imunidade. Então, e aquela história, quem não quer ter paz na vida? Né? Então, esse óleo não é para usar só para quem é hiperativo. Não, sua criança não é hiperativa, ela é excelente também. Ela vai dar esse sentimento de paz para a criança, vai proporcionar uma noite de sono restaurador, um sono profundo bacana. Então, não é só para quem é hiperativo. Oi? É um sono reparador, né? Que é uma fase muito importante do sono, que a gente tem que ter. E, e o que é legal dele, o que me chamou a atenção, é que na composição, onde você vai aplicar, né? Na testa também. Você pode aplicar na sola dos pés. Quando a gente fala de aplicação na sola dos pés, a gente aplica embaixo do dedão, principalmente. Porque na reflexologia, o ponto do dedão é o que também atua diretamente no cérebro. Porque o Calmer, ele tem óleos que são aterradores. Daqui a pouco a gente fala de óleo aterrador. E então ele vai ajudar nessa questão quando a mente da criança também está acelerada e está ansiosa porque está acelerada, os aterradores, eles equilibram. Eles puxam, né, aterrar, puxa você para o centro, para baixo, a terra. Então trabalha nessa questão vibracional de mentes muito agitadas, né? Alta frequência mental. Então, na composição dele, tem o lavanda, que a gente falou agora, que ele também é um ansiolítico aí, universal, ylang-ylang, buddhawood e camomila romana. E o que é legal, quando eu estava pesquisando da composição dele, que o buddhawood é um óleo também que a gente não consegue comprar ele avulso aqui no Brasil, né? Não sei se fora também, mas aqui no Brasil a gente não encontra. E ele é um óleo usado para meditação. Por quê? Porque ele tem propriedades calmantes e relaxantes e é um poderoso aterrador. Já nessa linha de equilíbrio, de emoção, né? A gente vai, a gente pode também falar do steady. O steady, Ô, Milene, como posso te cortar de novo? pode, lógico. E é muito importante, por exemplo, que nem eu comentei sobre o Thinker, né? Que é para foco e tal. O Calmer faz
Voltei, tá me ouvindo? Agora sim, tava cortando bastante. Eu acho que deu algum probleminha aqui. Então, eu falei que o Calmer ele acaba sendo um parceiro bacana do Tinker também, né? Para tratar principalmente a parte de hiperatividade, TDAH. Então, são óleos que a gente associados, eles são Para associar, bacanas. para associar, sim. Então, às vezes você, mesmo antes de estudar, você pode usar o Calmer, né? No momento que você vai estudar, usa o Calmer para ajudar nessa parte de equilíbrio, de ansiedade, de mente também acelerada. E aí você pode associar o Thinker, porque ele vai estar trabalhando questão de foco e concentração. Porque muitas vezes a questão de foco e concentração está associada a uma ansiedade, né? A um pensamento também acelerado. Então, o Calmer vai estar ajudando nisso. E aí a gente vai para o Steady. Por quê? O Steady, ele é também a questão da emoção e ele é equivalente é, ao Balance. E o Balance, eu tenho até ele aqui, ó. Na linha, ele é o concentrado, né? Ele é um mix de óleos essenciais que ele. Por isso que chama balance, ele vai balancear nossas emoções, ele vai equilibrar as nossas emoções, né? E assim como o balance, o steady, ele é indicado para crianças que estão fora de controle. Crianças que estão desconectadas da Terra, então crianças que estão extremamente avoadas, né? Ele é um olhinho que ele vai ajudar nessa questão de voltar um pouquinho aí a mente dessa criança para o agora, né? Ele trabalha também na questão de foco e de humor. Por quê? Se a criança tá lá avoada, ele vai estar ajudando nessa parte de equilíbrio também. E o que eu achei interessante é que ele ajuda a amenizar nos sentimentos de luto, tristeza e desapontamento. Porque ele é um óleo que ele vai trabalhando nessa parte de equilíbrio mesmo. Além disso, ele vai trazer a sensação de bem-estar no sentido da criança se sentir mais estável, vai balancear a emoção dessas crianças a nível de trazer sentimentos de positividade. Não é muito legal isso? Não é muito bom a gente poder proporcionar isso para os nossos filhos? Até mesmo porque muitas pessoas não têm noção do quanto esse tipo de sentimento pode estar se aflorando na criança e a pessoa às vezes não dá bola, né? Inclusive, por falar em crianças, é um ótimo óleo indicado para a fase dos terribles. Terrible 2, Terrible 3, né? Que são aquelas fases de desenvolvimento que a criança fica. Eu tô passando por essa fase agora, na minha mais nova. Às vezes eu tenho que fazer um uso aí reforçado. Ó, Renato, nós temos 1 minuto e meio. Vai cair a live, a gente volta, hein? A gente termina Tranquilo. essa. Eles vão derrubar a gente termina, tá bom? Beleza, sem problema. Onde aplicar o Steady? Nos pulsos, na nuca e no coração. Quando a gente fala coração, não é literalmente coração. É bem aqui no meio, do peito, do tórax. É bem no meio aqui. E Na aí linha do você coração. massageia. Não é literalmente aqui. Então, a aplicação desse óleo é interessante nessa região. Quanto à composição dele, ele tem o sândalo havaiano, abeto balsâmico, sementes de coentro e magnólia. E o que me chamou a atenção na composição deles é que o sândalo, ele é um óleo relaxante do sistema nervoso. Então ele vai se tornar útil na questão também de meditação. Por quê? É o que vai trazer o equilíbrio. E aí ele vai cooperar principalmente para o crescimento pessoal. Já o Muito. segundo óleo aí segundo mix, né, que tem óleos de grande importância aí para meditação, hein? E agora eu vou. Vamos fazer assim? Vamos encerrar essa live. Eu já salvo e a gente retorna só para a gente falar desse ótimo que a gente não pode deixar de falar e tem ainda. E eu vou falar o brief, que não é do Kit Kits, né? Que eu também tenho também no formato longo. E aí a gente já volta. Isso aí. Pessoal, a gente já volta. Fica aí.